Seja bem-vindo ao Timão Fiel News, o canal da nação alvinegra. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias, bastidores, contratações e tudo que rola com o Corinthians. O Timão é a nossa vida, e a informação é o nosso combustível. Quer saber tudo sobre o Timão, direto e sem enrolação? Então deixe o like, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e faça parte da Fiel que não perde uma notícia. Aqui, o Corinthians nunca sai de campo. Fala Fiel, passando aqui para deixar mais um vídeo para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Créditos e ESPN é um compilado de vídeo num período curto para trazer um pré-jogo para vocês. Já vem escalação, tudo, essas coisas ao vivo da Neoquímica. E até o vídeo. Do Campeonato Brasileiro neste meio e fim de semana. Corinthians e Atlético Paranaense, atração hoje na Neoquímica Arena. As campanhas das duas equipes aí na tela pra gente. O Corinthians tem 29 jogos, é o 18º, 29 pontos, um aproveitamento de 33%. Já o Furacão, em 27 partidas, 15º colocado, com 31 pontos e um aproveitamento de 38%. Vladimir Bianchini chegando ao vivo aqui no nosso Sport Center para trazer mais informações deste confronto, já direto lá da Neoquímica Arena. Tudo bem, Vlad? Seja bem-vindo. Beijão para você. Um beijo, Glaucia, para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Corinthians e Atlético Paranaense, um duelo decisivo contra a zona de rebaixamento. Para esse jogo, o técnico Ramon Dias terá a volta do Thales Magno e também do Alex Santana, que estavam lesionados, perderam vários jogos, devem começar no banco de reservas. Também ele terá o Fagner, o André Ramalho e o Romero, que estavam suspensos na última rodada contra o Internacional pelo Brasileirão. Além disso, deve contar com o Memphis Depay, o atacante deve começar como titular pela segunda vez desde que chegou ao Corinthians. Sobre os jogadores que estavam na data FIFA, o José Martínez, venezuelano, foi suspenso do último jogo da seleção venezuelana contra o Paraguai, chegou mais cedo, treinou com o restante do elenco desde segunda-feira, deve ser titular. Já o Romero, que estava com o Paraguai, e o Félix Torres, que estava com a seleção equatoriana, chegaram apenas na quarta-feira. Provavelmente serão poupados, devem ir para o jogo, mas no banco de reservas. Já a situação do Atlético Paranaense também é bastante complicada, Glaucia. 9 jogos sem vitória nesse Campeonato Brasileiro. Não vai ter o Kaique Rocha e o Madison, que estão suspensos, além do meio-campista Christian, que sentiu dores, mas está negociado com o Cruzeiro, deve ser vendido em breve. Em compensação, tem a volta do Thiago Heleno e do Pablo, que estavam lesionados. O técnico Lúcio Gonçalves deve colocar um jogador, Marcos Vitor, jovem, na zaga, deve começar com 3 zagueiros. O Atlético Paranaense, que vai em busca de quebrar um tabu. Desde 2009, não vence o Corinthians fora de casa. São 15 anos sem vencer o Timão pelo Campeonato Brasileiro fora dos seus domínios. Vamos agora a uma prévia das escalações, as prováveis escalações, começando pelos donos da casa, o Corinthians, do técnico Ramon Dias. O Corinthians deve ter no gol Hugo Souza, na zaga André Ramalho e Kaká, o Fagner na lateral direita, o Bidu na lateral esquerda, o Martínez no meio de campo e o Breno Bidon, ou o Charles. No meio de campo também o Carrijo, o Garro, no ataque o Memphis Depay ou o Romero, e no ataque o Yuri Alberto comandando o centroavante do Timão. Já o Furacão deve começar com o goleiro Mikael, uma formação com 3 zagueiros, com Marcos Vitor ou Beleze, Thiago Heleno e Gamarra. No meio de campo, Gabriel, Eric, Coelho e o Esquivel. No ataque, o Canóbio, Nicão ou Zapelli e o Pablo, do técnico Lúcio Gonçalves. Lembrando que o Corinthians ontem teve uma boa notícia. A Esportes da Sorte entrou na lista do Ministério da Fazenda, vai poder operar até o final do ano. A gente tinha aquela questão se ia conseguir ou não a autorização, conseguiu via Loterge, mas poderia ter outros problemas. Pelo menos até o dia 31 de dezembro, a Esportes da Sorte vai operar. Então um problema a menos para o Timão, já que a patrocinadora também paga boa parte dos salários do atacante Memphis Depay. Glaucia. Boa, Vlad, obrigada pelas informações, boa sequência de trabalho aí para você, para nossa equipe, acompanhando este Corinthians e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer mais uma pausa aqui no nosso Sport Center, na sequência tem mais Brasileirão. Hoje também... Para não cair de divisão e com uma torcida que não abandona, dos populares aos mais ilustres. A situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro não deixa a Fiel relaxar. A minha formação como torcedor do Corinthians se fez
na época dos 23 anos sem título. Então a palavra desânimo não entra no meu vocabulário, mas a palavra revolta sim. É revoltante a situação do Corinthians hoje, principalmente a do clube. No campo, o time está pagando aquilo que acontece na parte administrativa. Está lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e está numa situação muito difícil. A coisa mais importante seria se salvar da queda da Série B no Campeonato Brasileiro. Tem quem coloque a culpa pelo atual momento na Neoquímica Arena, casa corintiana há 10 anos. A desgraça do Corinthians começou quando surgiu esse estádio, que não está conseguindo ser pago e que estragou com as finanças. E de lá para cá está sendo muito difícil ser corintiano, está sendo sofrido de novo como foi nos anos 60, 70. E eu nunca imaginei que a gente ia torcer para um time que tinha uma dívida impagável. Então, ou a gente está no fundo do buraco e não consegue sair mais, ou vai ter que ter uma revolução. O Timão recebe o Atlético nesta quinta em confronto direto na luta contra o rebaixamento. A vitória é questão de honra, com a fé sempre ao seu lado. Desanimar, Corinthians não desanima nunca. Vou até pegar o São Jorge aqui, ó. Já passamos por tudo, sofrimento, 23 anos sem ganhar nada, dificuldade, diretoria com problema com o patrocinador. Corintiano não desanima nunca. Anota aí, ó, a única rodada que a gente não pode estar no Z4 é a última rodada do campeonato. Não vai abarrar, como diz Ramon Dias. A gente não desanima nunca. A rainha do basquete não abandona as esperanças, com um amor que segue inabalável. Ser corintiano tá na nossa alma. Ah, mas ele tá no rebaixamento, não tô nem aí. Ah, mas tá tendo problema interno com os diretores, presidente. Tá, mas e aí? Vou deixar de torcer pro meu time? Eu vou ficar... Não, a gente nunca fica em cima do muro, não. A gente assume tudo e tá sempre do lado. Não favorecendo quem tá fazendo coisa errada, mas em prol do nosso clube, em prol do Corinthians, que a gente ama de paixão. A gente tá junto na vitória e na derrota, porque aqui é Corinthians, entendeu? Para o Corinthians, que hoje recebe o Atlético Paranaense, e o Vladimir Bianchini está acompanhando a chegada na Neoquímica Arena. Outro jogo, 8 horas. Hoje, o Mauro não erra de novo, não tem jogo 9h45 hoje. É tudo 8 horas. Só 2 jogos, hein? Só 2 jogos. A tabela toda, hein, Jesus? É que aí a gente não dá horário. O problema é quando são só 2. Ô, Vlad, me ajuda aí, Vlad. 8 da noite, amigo, tudo bem? É isso. Um beijo, Dani, pra você, um abraço pro pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Às 8 horas da noite, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Atlético Paranaense, um duelo contra o rebaixamento. O Corinthians que terá 2 voltas importantes, Thales Magno e Alex Santana, que estavam lesionados, perderam os últimos jogos. Deve ter o Memphis Depay como titular pela segunda vez, além do André Ramalho, Fagner e também do Romero, que estavam suspensos na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Os jogadores que estavam na data FIFA, o José Martínez, ele voltou na segunda-feira porque ele estava suspenso do último jogo da Venezuela, treinou com o grupo, deve ser titular. Em compensação, Félix Torres, do Equador, e também o Romero, do Paraguai, devem começar no banco de reservas, porque voltaram para o Brasil apenas ontem. Já do lado do Atlético Paranaense, o time 9 jogos sem vitórias no Brasileirão, lutando também contra o rebaixamento. Vai ter a ausência do Kaique Rocha e do Madison, suspensos, além do Christian, que está sendo vendido para o Cruzeiro, está com dores. Ele treinou até ontem, mas não viajou com o restante do elenco, deve ir para o Cruzeiro na próxima temporada. Em compensação, tem a volta do Thiago Heleno e também do Pablo, que estavam lesionados. O técnico Lúcio Gonçalves deve escalar um esquema com 3 zagueiros e pode promover o jovem Marcos Vitor a titular. Lembrando que o Atlético Paranaense não vence o Corinthians fora de casa há 15 anos. A última vitória foi no Brasileirão de 2009. E a torcida fiel já vem chegando aqui na Neoquímica Arena, promessa de casa cheia. E a Memphis Mania tomou conta do Corinthians. É incrível a quantidade de torcedores, pequenos, grandes, com a faixinha do Memphis, com a camisa do Memphis. E a gente vai conversar com eles justamente para saber, será que hoje finalmente sai o primeiro gol do Memphis Depay? Eu, como trouxe meu filho aqui, o coração do pai diz que hoje vai ter gol do Memphis Depay. Ele já tá com a camisa aqui e
não vai ser hoje também que o Atlético vai quebrar esse tabu. Hoje vamos fazer uma virada de chave no Brasileirão aí pra... O time tá jogando bem, não merece cair, vamos ficar com muita raça aí no coração. E essa camisa do Memphis Depay que você tem, já é o seu jogador preferido do Corinthians ou você gosta de outro também? Não, é o meu jogador favorito do Corinthians, eu sempre gosto dele quando eu vejo os jogos dele do Corinthians, eu acho que ele tá jogando muito bem nessa temporada no Corinthians. E você como um bom palpiteiro, quanto que vai ser o jogo hoje? Nossa, eu acho que vai ser 2-1 pro Corinthians. Pra ficar tranquilo, ou vai ser com emoção? Com emoção, vai ser com emoção. O Atlético Paranaense tá indo bem também. É isso, imagina o sofrimento do torcedor também que veio do interior paulista. Pegou quanto tempo de estrada hoje? Com o trânsito de São Paulo, 2h30, mas vale a pena. Primeira vez que a minha filha vem. Ontem, a hora que eu falei pra ela que a gente vinha hoje, ela começou a chorar. E eu sou chorão pra caramba também. Já vou chorar agora. Pra mim é emocionante estar aqui com a minha filha, primeira vez, minha companheira, minha melhor amiga. O Corinthians hoje não é com emoção, não. Vai ser 4-0. É 2 do Depay e 2 do Yuri. Só de calma, com calminha. E o senhor tá com uma camisa também do Memphis? Mostra pra torcida aí. Apertadinha, mas tá valendo. Olha lá. Memphis Depay, número 94. A filha veio com uma faixinha. É a do Memphis também ou não? Sim, é do Memphis. Sim, a gente comprou. E me fala uma coisa a respeito dessa camisa, esses autógrafos todos aí, como é que foi? Então, é do meu pai, né? Ele trouxe esse nada, mas tem o autógrafo do Cássio, do Fagner e de uns jogadores antigos também. Legal. E qual é o seu jogador preferido agora do atual elenco? Eu gosto muito do Yuri Alberto, mas que ele tava meio difícil, assim, mas eu acho que ele é meu jogador favorito. Eu gosto muito dele. Hoje é aquela vitória pra tentar dar uma calma, pra sair da zona de rebaixamento? Sim, eu quero muito que ganhe, porque é a minha primeira vez, aí eu fico já meio emocionada, tudo, mas eu vou torcer bastante hoje. Tá, Jair, muito obrigado, gente. Bom jogo pra vocês. Os portões já estão abertos e os torcedores já estão começando a entrar na Neoquímica Arena, Dani. Cara, que legal, Vlad. Achamos um futuro repórter ali, segundo Oswaldo Pascoal, né? Pequenininho, já falando tudo. Já saiu falando e tal. E primeira vez no estádio vai ser inesquecível. Então, esses dias eu fui dar uma entrevista para um TCC do estudante, demais. estava falando sobre preço de ingresso por causa dessa situação. Porque às vezes um pai não consegue levar 2 filhos com os preços que estão, por exemplo, da seleção brasileira que foi lá em Brasília. E dos clubes também. Eu estava vendo ali os meninos falando e olhando para o Kennedy, nosso cinema lá, ó, ele que está nos filmando ali, ó. O Kennedy vai levar pela primeira vez um filho para assistir o jogo contra o Vasco, lá em novembro ainda. Então eu vi que ele estava se emocionando, rindo ali. É isso, é lindo demais, é assim que nasce o amor das crianças pelos clubes, em qualquer clube que o pai torça, leve o filho. Você viu a alegria dos pais ali? Muito mais alegre. O pai é emocionado, O pai é emocionado, falou, vou chorar aqui agora e tal. E o Zinho quase também chora, que vê 94 escrito atrás da camisa, aí leva lá de 94 e tal. Mas assim, é muito, muito legal isso. E você não tem como esquecer que os 2 jogos são às 8 da noite, porque os jogos só começam quando termina o ESPN FC. Tá todo mundo no vestiário assistindo. Isso tava faltando, até os técnicos estão lá para pegar uma dica final. Ó, escalação, você vai pôr alguém? Ó, não põe esse não, põe o fulano, o Zinho falou isso, o Pascoal aquilo. Então eles ficam esperando, a hora que acabar o ESPN FC, rola o melão. Pode rolar o melão. É isso aí. Não, já tá certo aqui. Fala, Zinho. Pascoal, Fala, Zinho. acho que ele tomou whey hoje, hein? O coraçãozinho até bateu mais forte ali, presidente. Dá uma segurada aí. Se você ficar assim nessa emoção, o Zinho não vai aguentar. Ele vai querer sair do camarote e sentar aqui do nosso. Não, continua. Pô. Quem sabe ele não vem. Você Ele vai vem ver pra cá, né? errado. Vamos trazer Eu ele acho pra que tá cá. certo. Eu acho que Agora, tá certo. o Daniela, assim, aquele garotinho falando é espetacular. Maravilhoso. Eu posso falar, eu me vi naquele garotinho, porque eu era eu falava tanto quanto... Porque Já era repórter desde pequenininho. Porque eu dormia ouvindo um radinho embaixo do travesseiro para aprender. Eu adorava eu queria ser repórter, eu sempre quis ser repórter. Eu não queria ser, minha mãe queria que eu fosse engenheiro, meu pai queria que eu fosse médico. Eu fui ser jornalista, fui estudar jornalismo para ser repórter. Eu quis ser, era o que eu queria ser. Ninguém me forçou a nada, fui eu que quis ser repórter. Agora, eu me vi naquele garotinho lá. E eu tô me vendo numa situação aqui de que o Corinthians tem que fazer mais do que o simples. Hoje o 100% para o Corinthians não interessa. Não, hoje 100% da vontade de cada jogador não interessa para o Corinthians hoje não. Sim. Como não interessa para o Atlético Paranaense, eu vou explicar. É simples, o Mauro gosta de números, vai nos ajudar também nessa composição. E o Zinho vai nos ajudar
na visão a respeito do todo. O que acontece? O Corinthians tem 29 pontos. O Atlético Paranaense tem 31. O Corinthians tem a obrigação de ganhar. Hoje eu não tô poupando ninguém. Hoje eu não vou poupar ninguém. Hoje o Corinthians tem a obrigação de ganhar. E vou explicar por quê. Porque se o Corinthians ganhar, o Corinthians vai a 32 pontos. Passa o Empurra o Atlético Paranaense para a situação do Corinthians. Ah, mas o Atlético Paranaense tem 2 jogos, mas não tem, já tem uma renca que não ganha. Nunca ganhou do Corinthians na Arena, na Neoquímica Arena. 9 jogos sem vencer, São né? 4 vitórias Agora. e 5 empates do Corinthians. Então, é uma história que o Corinthians tem que se agarrar para tentar sair. Por que eu estou falando isso? Porque o Corinthians precisa ganhar esse jogo, precisa ganhar do Vitória, precisa ganhar do Cuiabá, porque são os jogos chamados de confrontos diretos. Essas são 3 vitórias cruciais para o Corinthians. Além do que, dessas 3 vitórias, precisa de 2 outras no meio dos outros jogos. Inclusive tem o Palmeiras, um clássico, jogando também na Neoquímica Arena. Por Deus. Muito obrigado, isso me ajuda muito. Aí, o que acontece? O Corinthians tem a obrigação de ganhar o jogo hoje. Porque se não ganhar o jogo hoje, esses pontos farão muita falta na hora do cômputo final. Na contabilidade final, aquela continha que o nosso matemático, o Mauro faz, essa não ganhar o empate hoje é terrível para os dois. Sim, claro. Terrível, terrível. Então, o Corinthians hoje tem, o Atlético também, os dois têm a obrigação de ganhar, mas pro Corinthians é crucial. O Atlético ainda tem mais 2 jogos, mas pro Corinthians hoje é imperativo, crucial, determinante o Corinthians ter uma vitória. E o Fluminense não tem final hoje também, não? Exatamente. Boa, presidente. Assim como é pro também tem final. Fluminense... Fala, fiel, passando aqui de novo para deixar mais um recadinho importante para vocês. Yuri Alberto é denunciado pelo STJD após aquela confusão entre Corinthians e Flamengo. Vamos aqui a uma leitura da matéria. A confusão entre as equipes aconteceu nos minutos finais e o Timão analisa caso para a sequência da Série A, né? STJD denuncia em jogo válido pelo Brasileirão da Série A. Corinthians e Flamengo se enfrentaram na Neoquímica, jogo que o Timão venceu por 2-1. Entretanto, uma confusão no apagar da luz aconteceu entre os jogadores. Após falta de Yuri Alberto, jogadores do Corinthians e Flamengo iniciaram uma briga dentro das 4 linhas. Após mais de um mês do jogo, o STJD decidiu denunciar os 2 lados da confusão. Pelo Esporte Clube Paulista Corinthians, Yuri Alberto foi denunciado por agressão com possibilidade de gancho pesado, segundo informado pelo GE. O atacante foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD. Qual será a punição de Yuri Alberto? Segundo definido no artigo 254-A, o jogador pode pegar uma pena de 4 a 12 jogos por deferir chutes ou pontapés desvinculados da partida da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Além do atacante, Kaká também foi denunciado no caso do zagueiro. O enquadro é no artigo 250, com foco na prática de ato desleal ou hostil. A pena é menor, entre 1 a 3 confrontos. Ainda pelo lado do Timão, Ramon Dias também foi denunciado no artigo 258 com conduta contrária à disciplina ou ética do esporte. O atual treinador do Corinthians pode pegar uma pena de 1 a 6 jogos. A data do julgamento está prevista. Antes de mais nada, as punições devem ser pagas no Campeonato Brasileiro. No segundo jogo da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, Yuri Alberto e Kaká podem entrar em campo. O julgamento acontecerá na sexta-feira, dia 18, amanhã, né? Às 10 horas, horário de Brasília, na sede do Tribunal do Centro do Rio de Janeiro, conforme divulgado pelo GE. A torcida poderá acompanhar os resultados por aqui. A gente vai trazer para vocês, tá? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, até o pós-jogo. E se Deus quiser, 3 a 0 aí, Timão.